Queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, nós chegamos ao nosso 6º dia do jejum de 21 dias, o tesouro está na casa. Estamos aqui com o nosso livro e eu recomendo que você já tenha adquirido o seu. Se não o fez ainda, você pode adquirir pelas plataformas da Hotmart ou na Amazon, para você ler em qualquer lugar que você estiver. Nós estamos no nosso 6º dia, estamos chegando ao fim da primeira semana. Eu tenho certeza que muita coisa você já percebeu da parte do Senhor, no seu espírito, na sua casa, na sua igreja e também no seu trabalho. Meu convite a você é que você venha conosco nos próximos 21 dias. Nós ainda temos muitos dias pela frente, você pode começar agora o nosso jejum. A programação é sempre pela manhã, aqui no canal do YouTube, com a palavra do devocional do dia. Depois, ao meio-dia, live de testemunhos e de oração no Instagram, @AzemarFreitas. E todos os dias à noite, às 18h30, no prédio da Videira, cultos poderosos de avivamento e busca pelo Senhor. Vem estar conosco, procure uma das nossas células e você será grandemente abençoado. Vamos para a nossa lição de hoje? Capítulo 6, aqui a palavra se chama A Ele Ouvi. E essa é uma palavra da digníssima minha esposa, Janaína Freitas. A palavra de Deus diz assim no Evangelho de Mateus, no capítulo 17 e no versículo de 1 a 8. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, fareis 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Bem, esse é o meu título para você. A ele ouvi. Em dias de muitas vozes, em dias de muitos pregadores, especialmente na internet, muitos pastores e profetas, quem nós deveríamos ouvir? Tempo de jejum como esse é tempo de afinar o nosso ouvido espiritual e alinhar o nosso coração para ouvir somente Cristo. Não estou dizendo que você não deve ouvir o seu pastor, nem a sua liderança. Pelo contrário, sempre ensinamos esse caminho da lealdade e honra aos nossos líderes. Mas sempre de acordo com o Evangelho. A questão é que nesses dias muitos têm ouvido a voz de Moisés, que é o nosso primeiro ponto. Não ouça a voz de Moisés. Moisés foi uma voz muito importante de Deus, mas não para hoje. Toda a palavra de Deus é a verdade, mas nós temos a verdade atual, e a verdade atual é a nova aliança, é o Novo Testamento. Infelizmente, muitos irmãos continuam ainda ouvindo a lei, e quando você ouve a lei, tudo aquilo que a graça estava operando em você é eliminado, porque a maioria volta para a lei. Moisés era um rígido cumpridor da lei. E assim muitos cristãos continuam vivendo da mesma maneira. A lei funciona, mas não para nós, porque nós não estamos debaixo da lei, segundo Romanos. Nós não estamos debaixo da lei, sim debaixo da graça. Eu vou lhe dar um exemplo. Vamos supor que você vá a uma repartição pública e lá está escrito uma placa: proibido fumar. É uma lei, não é verdade? Mas essa lei se aplica a você? Sim, você é um cidadão. Mas você se lembra que existe essa lei? Não, porque você não está mais debaixo dela. Ela diz respeito a todos os homens, mas você nem se lembra a respeito de fumar ou deixar de fumar. Não lhe diz respeito. Então, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 32, nós temos a história de Saul, que queria colocar a armadura para que Davi lutasse. A lei é uma armadura. Ela quer enquadrar você.
ela quer endurecer o seu relacionamento com Cristo, colocando regras, normas e estatutos, dizendo que se você não cumprir tal coisa, não será aceito por Deus. Se não fizer isto ou aquilo, não será amado pelo Senhor. Isso não é verdade. O Senhor te ama incondicionalmente. Você não é aceito pelo seu comportamento, porque você não foi salvo pelo seu comportamento. Você foi salvo pela graça mediante a fé. Da mesma maneira, você permanece salvo pela graça mediante a fé. Então, quando nós ouvimos Moisés, nós voltamos para a lei. Não é necessário mais ouvir Moisés. Ele foi uma voz profética, mas para os dias da velha aliança do Velho Testamento. Hoje, nós devemos ouvir somente o Filho. Outros irmãos, eles ouvem Elias, porque é o segundo personagem que estava no monte, que Pedro queria fazer uma tenda. Pedro simboliza aqueles irmãos que ouvem Moisés e querem permanecer com ele. Você já viu os pregadores que batem? São aqueles mais populares na internet. Mas tem outros ainda, tem os pregadores de poder. Elias, muitas vezes os profetas do Velho Testamento querem falar conosco ainda hoje. Não ouça essas vozes. Lucas 9,54 diz: vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, querem que mandemos descer fogo dos céus para o consumir? Olha os discípulos aqui de Elias. Eles querem consumir os outros. Eles querem mandar fogo do céu, mandar juízo. Porque Elias é conhecido como profeta que mandou descer fogo do céu. Você não é destes mais. Você não ora trazendo juízo na casa do fulano, para a derrota daquela empresa, amaldiçoa o vizinho. Não, essas orações não são mais para nós. Nós estamos na nova aliança, somos profetas do Novo Testamento. Você é um portador de boas notícias e não de más notícias. Coloque isso no seu coração. Elias não diz mais respeito a você. Solo Christus. A ele ouvi. Ouça a Jesus. Nós somos da dispensação da graça, mas muitos ainda estão ouvindo Elias. O apóstolo Paulo diz, o autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, diz: cuidado para não abandonar a graça de Deus. Quando abandonamos a graça? Quando preferimos a lei. Quando abandonamos a graça? Quando escolhemos o juízo. Não escolha o juízo, porque só existe um, que é o vingador. Bem, existem ainda irmãos que eles ouvem a Pedro. Pedro é a voz do natural. Moisés é a voz da lei, Elias é a voz dos profetas, do juízo, e Pedro é a voz daqueles crentes que são naturais. Eles não analisam a lei, nem tampouco o juízo, mas eles fazem uma leitura do bom senso, uma leitura natural e tiram as suas conclusões. Porque Pedro queria montar uma tenda para os três. Essa aqui é a turma da mistura, percebe? Eles estão misturando tudo. Eles misturam Moisés, eles misturam Elias, eles misturam Cristo, querem colocar tudo num pacote, mas não é possível, porque essa é a doença dos Gálatas. Os irmãos da Galácia queriam misturar tudo. E ao ouvir essa mistura, você sabe, o fim do Evangelho é o fim do Evangelho quando você mistura, porque um pouco só de fermento leveda toda a massa. E também existem os discípulos. Mateus 17,6 diz: ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Existe uma outra turma aqui. Moisés é a lei, Elias, o juízo, Pedro, o pessoal do natural. Mas os demais discípulos, eles são do medo, porque eles ouviram a voz do medo. Aproximando-se, tocou Jesus, dizendo: erguei, não temais. Jesus sempre te diz: não temas. Mas você vai encontrar muitos discípulos dizendo: você não vai conseguir. Você não tem a experiência devida, você não tem o recurso necessário. Mas eu estou aqui para te dizer: o seu tesouro está na casa. E a bênção que você procura está mais perto do que você imagina. Não ouça o natural, nem dê ouvidos ao medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Me disseram que eu não poderia
imprimir esse livro aqui em Moçambique. Meu primeiro livro africano. Não, só no Brasil, etc. Pois está, já está. Porque eu creio que o tesouro está onde Deus te plantou. Está na casa, está na sua cidade, está no seu país. Não importa o ranking da ONU, não importa se dizem se a sua cidade é grande ou pequena, para Deus é tão importante que Ele colocou você aí. Eu fico muito feliz de ser participante da resposta de oração que o Senhor está te dando agora. Lance fora todo medo, aceite os desafios que o Espírito Santo está dando para você, porque não haverá impossíveis para nenhuma das suas promessas. Aleluia! E por último, ouça somente o Filho. No versículo 8 de Mateus 17, os discípulos não viram ninguém, a não ser Jesus. Então, levantando os olhos, levante os olhos agora. A ninguém viram. Você não precisa ver o seu patrão, você não precisa ver o seu pai, a sua mãe, você não precisa ver aquela voz de aprovação. A ninguém viram, senão Cristo. Não tinha mais Moisés, não tinha Elias, tinha apenas Cristo, solo Cristo. Nós somente seremos transformados se contemplarmos Cristo. Meu convite para você, nesse 6º dia de jejum, é que Cristo não está desanimado. Jesus não pediu a morte, Ele venceu a morte. Cristo não está morto, mas Pedro, Moisés e Elias, sim, eles estão. Vamos orar agora? Oh, eu sinto a unção fluindo aqui como resposta de oração para muitos irmãos neste dia. 6º dia, vamos avançar. Amanhã, 7º dia, celebração ao Senhor todos os dias. A fé crescendo para um ambiente de glória cada dia maior. Sua célula, sua igreja, no seu trabalho, na sua família, aonde o Senhor te colocou. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero ouvir somente Cristo. Senhor, não quero ouvir mais Moisés condenando, não quero ouvir mais Elias mandando juízo, nem Pedro, Senhor, sempre com um relatório natural. Os discípulos sempre com medo. Eu quero ouvir Cristo. Cristo diz que eu e você somos filhos amados. Antes de qualquer coisa, tem a revelação de que você é amado pelo Pai. E Ele está sempre procurando uma maneira de favorecer você. Ainda que você não compreenda isso hoje, pela fé, creia, Ele está planejando uma maneira de te abençoar. Que o Senhor te favoreça, te abra os olhos, que você receba mais fé nesse 6º dia do jejum. O tesouro está na casa. A bênção que você procura não está longe, está mais perto do que você imagina. Fique na paz, um beijo no seu coração e até amanhã. Em nome do Senhor Jesus. A Ele ouvir. Vai ouvir o Senhor um pouco mais agora. Reserva um tempo de adoração na presença dEle. Fecha no seu quarto, liga o som e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Ou quem sabe no caminho do seu trabalho agora mesmo, ouvindo essa mensagem, o Espírito Santo envolve você numa atmosfera de unção. Não se importe se você chorar no ônibus, no carro, onde você estiver. Deus te abençoe em nome de Jesus.